Queridos irmãos, vamos à meditação do texto da palavra de Deus. Livro de João, capítulo de número 5. Foi a leitura do texto devocional. Livro de João, capítulo de número 5. Glória a Deus. Livro de João, capítulo de número 5. Todos acharam? Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. No contar de 3, eu peço aos irmãos em alto e bom som, repitam todos o versículo de número 4. 1, 2, 3. Maravilha. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido, algumas vezes ministrado, pregado dentro deste texto aqui, que fora escrito por João, no capítulo de número 5. João está testificando a respeito de um episódio importante, em concernente a um milagre realizado por Jesus. Eu não quero me prender a introduções e, mediante algumas considerações importantes, eu prefiro já de cara começar a aplicar aquilo que o Senhor Deus tem proposto para nós na noite deste dia. A epígrafe do texto fala justamente sobre o paralítico de Betesda. Algumas coisas a serem descortinadas dentro deste texto, ou dentro deste episódio, nos revelará algumas coisas importantes em concernente a este grande feito histórico. A princípio, no discorrer da palavra, o texto vai dizer que depois disto havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Primeiro é importante saber de onde Jesus estava vindo. E Jesus justamente está saindo da Galileia, a caminho de Jerusalém, porque Jesus estava indo para uma festa. Haja vista que inicialmente, o texto vai falar sobre uma das festas anuais confraternizadas pelos judeus. E esta festa, a princípio, era a Páscoa. As festas do ano judaico são Páscoa, tabernáculo, dedicação, e aqui referia-se à festa do Ano Novo. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 23. Levítico, ele é o terceiro livro da Bíblia. Levítico, capítulo 23, versículo 23, diz assim:
E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombeta, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, esta festa equivalia-se à festa do Ano Novo, a festa festa do Ano Novo. Então, esta era a ordenança de Deus aos filhos de Israel por intermédio do patriarca Moisés. O capítulo 23 de Levítico irá ditar algumas festas guardadas pelos judeus segundo as suas tradições anuais. Então, a Páscoa, a primícia, a colheita, o Ano Novo, o dia da expiação, o tabernáculo. Estas eram algumas das festas confraternizadas por eles, segundo a sua tradição. Então, João vai escrever dizendo que depois disto havia uma festa entre os judeus. Digam após mim esta frase: havia uma festa entre os judeus. E o texto vai dizer que Jesus subiu para Jerusalém justamente para esta festa. O texto discorre dizendo que em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual havia 5 alpendres, ou 5 pavilhões, que eram algumas colunas que davam acesso para algumas escalas de pessoas, tá certo? E o texto vai dizer que junto a esta porta das ovelhas, este tanque chamado Betesda, que também quer dizer a casa da misericórdia, havia 5 pavilhões, 5 alpendres. Então, o versículo 3 e o versículo 4, há uma grande revelação dentro desta palavra. O texto vai discorrer dizendo que jazia uma grande multidão de enfermos, cego, manco e ressecado, esperando o movimento da água. Digam após mim esta frase: eles esperavam o movimento da água. Verso 4. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Ponto e vírgula. Assim, o primeiro que ali descia. Digam após mim esta frase. A regra era que a primeira pessoa que descesse ao tanque receberia a cura. Essa era a regra. Só receberia a cura aquele que primeiro descia ao tanque. Preste atenção no texto. Depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, o versículo 3 e o versículo 4 descortina uma grande revelação, porque ele está falando a respeito de uma multidão de pessoas enfermas, de uma multidão de pessoas problemáticas, de uma multidão de pessoas doentes, de uma multidão de pessoas com problemas físicos, problemas sérios, que carecia de socorro, que carecia da misericórdia, que precisava da cura, que precisava de ter a sua vida estável, tá certo? Fisicamente falando,
mas eles entendiam, ou segundo a regra ditada no verso 4, está dizendo que o anjo descia em certo tempo. Por que em certo tempo? Porque, segundo a tradição do judeu, eles guardavam o sábado. O Shabat, ou o sábado judaico, iniciaria às 18 horas da sexta-feira e encerraria às 18 horas do sábado. Então, entende-se dentro disto que o anjo descia em certo tempo, porque justamente ele descia no sábado, uma vez por ano. Haja vista que, segundo o texto, ele está dizendo que a primeira pessoa que descesse ao tanque receberia o milagre da sua cura, independentemente de qual quer que fosse ela. Então, a falta da misericórdia aqui revelada dentro deste texto, entende-se, porém, que havia um certo mito. Em outras palavras, os que aguardavam por um movimento, os que esperavam pelo movimento da água, de certa forma, entendia-se o período da decepção ou da frustração, porque ficava-se esperando todos os tempos necessários e nunca receberia a bênção, a vitória em que eles aguardassem. Haja vista, meus amados irmãos, que o nosso período presente, ou século presente, não é tão diferente em concernente a este texto aqui ditado na noite deste dia. Porque nós presenciamos ou vivenciamos no período em que as pessoas vivenciam o tempo da falta de misericórdia. O problema é que as pessoas procuram ou buscam por um movimento. Digam comigo esta palavra, movimento. Diga mais alto, diga movimento. As pessoas procuram por um movimento, porque a falta de comprometimento com as coisas de Deus e, por sua vez, com a palavra de Deus, entende-se que a nossa geração é a geração que está em busca de movimento, em busca do agito da água. Quem está entendendo esta palavra nesta noite? Entende-se que as pessoas, elas estão procurando as suas oportunidades e, de certa forma, querendo galgar o seu espaço dentro daquilo que se diz a falta de comprometimento daquilo que é proposto mediante a palavra de Deus. Então, quando as pessoas buscam movimento, elas começam a trazer situações ou formas mirabolantes, em que muitos de nós, ou que muitas das igrejas, ou que muitas das denominações presentes no nosso século, elas querem apenas um simples movimento. Quem está entendendo esta palavra? Movimento. O texto vai dizer que o tanque de Betesda, ou a casa de misericórdia, havia 5 pavilhões, ou 5 alpendres, ou 5 portas. Isto analisando um pouco, estudando um pouco, ainda que superficial, entende-se que havia acepção de pessoas
no quesito de classe social. Então, as pessoas, elas eram divididas mediante a sua classe social. Esta grande multidão de pessoas problemáticas, enfermas, doentes, cegas, coxos, paralíticos, mediante os teus grandes problemas existenciais, a sua vida caótica, as suas situações catastróficas, requeria, porém, de um período ou da manifestação da misericórdia de Deus proposta para estas pessoas aqui presentes. Mas o grande mito, ou a grande realidade, de que no fato este anjo desceria em certo tempo, e que apenas manifestaria cura na vida daquele que primeiro descesse no tanque, havia alguém que Jesus havia visto, e que por mesmo que as pessoas não tivessem para com ele misericórdia, Jesus, o dono da misericórdia, desceu para ir de encontro com aquela pessoa. Quem está entendendo aqui hoje esta palavra de Deus? Oh, maravilha! Há muitas pessoas aguardando por movimento, cultos mirabolantes, rótulos e títulos epígrafes que chamam a atenção da população, das pessoas em si, e que aguardam por sua vez um movimento aqui proposto, mas sendo que na verdade havia falta de misericórdia, porque as pessoas eram divididas em suas classes sociais. E glória ao nome de Jesus. Quem está entendendo esta palavra? Glória a Deus. Mas havia alguém que Jesus estava vendo, havia alguém que Jesus estava de olho, e naquele dia, meus irmãos, Jesus entrou em cena, Jesus entrou em ação. Porque quando aquele que faz, ou que realiza, ou que exerce a falta de misericórdia para com as pessoas alheias, Jesus está dizendo aqui para alguém hoje: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que esteja morto, se crê em mim, viverá. Então nós não podemos e nós não precisamos, irmãos, ficar aguardando por movimento. Nós não precisamos ficar aguardando por movimento. Ah, como que vai? Não, irmão, esquece esse negócio. Tem muita gente por aí, tem muitos pastores por aí, que já largou de mão de culto de doutrina, ou de culto de ensinamento da palavra de Deus, porque fica regando a igreja em cultos de movimento, aí fica pronunciando ou protagonizando cultos mirabolantes para chamar a atenção do povo, e está dizendo, proclamando, anunciando por aí que o anjo vai descer em certo tempo para agitar a água. Epa! Levanta a mão e dá glória, porque isso é palavra de Deus. Orabacala Xandaragaio, Reminacia. E aí a igreja vive uma vida raquítica, sendo levada por uma mornidão dos chamados amantes de si mesmo, ou de suas filosofias, ou como o próprio Jesus disse, doutrinas de demônio. Porque as pessoas vêm às vezes para a igreja esperando movimento. Quem está entendendo esta palavra?
está esperando o movimento, porque anunciaram que hoje aqui vai ter movimento, porque publicaram lá que vai ter movimento, vai descer o anjo, vai descer o homem que fala no xereguedé do deplovoí de Jeová, e vai acontecer um movimento, vai acontecer um negócio. É a famosa toalha benzida, ungida, água benta, rosa consagrada, dente de alho, saco de sal grosso. Vai acontecer um movimento. O envelope do milagre, vai acontecer um movimento. Cultos mirabolantes. Pessoas que protagonizam heresias dentro da igreja de Cristo Jesus. Porque ficam anunciando coisas antibíblicas. Procuram textos isolados para atrair as massas e as multidões. Querem chamar a atenção. Querem falar que eles são o rei da cocada preta, ou da branca, ou da amarela, da vermelha, você que escolhe. Vem para a igreja esperando o movimento. Aí quando sai do culto, muitas das vezes sai do culto murmurando, frustrado, de cabisbaixo, triste, angustiado, depressivo, oprimido. Porque há quem diga por aí que a propaganda é a alma do negócio. E quando vai para o culto e percebe que tudo aquilo que foi anunciado não aconteceu, vai embora triste. Sabe por quê? Sabe por que vai embora triste? É porque não foi à igreja na intenção de adorar aquele que é digno de ser adorado. Foi para a igreja na intenção de aguardar um movimento. Aí não houve movimento. Deixa eu dizer uma coisa. É porque Jesus chegou lá na fila e disse: moço, tu quer ficação? Ele vai responder para Jesus dizendo: mas não tem homem. Olha no texto. Ele vai dizer: mas não tem homem que me conduza ao tanque. Jesus, rapaz, aleluia, não se preocupe, aleluia, com a propaganda dos homens. Eu sou Jesus o Nazareno, e aquele que faltou de misericórdia, eu hoje exerço misericórdia e te digo: levanta e anda. Levanta a mão e dá glória a Deus. Levanta a mão e dá glória a Deus. Orabacalaxandaraia. Não vem para a igreja esperando movimento não, querido. Não vem para a igreja aguardando movimento de pregador, de cantor, de A, de B ou de C. Vem para a igreja para adorar aquele que é digno de receber a tua adoração. Vem para a igreja para adorar aquele que te salvou, aquele que te libertou, aquele que te deu vitória. Ei, deixa eu perguntar, quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa? Então, se você tem promessa de Jesus, meu irmão, fica firme. Hebreus está escrito: retenhamos firme a nossa confissão de fé, porque fiel é aquele que nos fez a promessa. Então não se preocupa, não vem para a igreja aguardando o movimento. Quem faz o culto somos nós. Você já tem que sair da tua casa já adorando, já glorificando. Você pode estar passando a prova que for, irmão. Vem com a sua mente, com o seu coração, dizendo: Jesus, hoje eu tô quebrado, mas o Senhor, aleluia, vai me abençoar. O Senhor vai falar comigo. Hoje eu tô, Jesus, só pela misericórdia, só pela graça, mas o Senhor vai falar comigo. O Senhor vai ser glorificado. Levanta a mão da glória a Jesus, irmão, porque Jesus está falando com alguém aqui hoje.
Aí vai para casa às vezes triste. Puxa, Jesus não falou comigo. Como não? Você está esperando o quê? Um eis que te digo? Você está esperando o quê? Assim diz o Senhor? Para com isso, irmão. Deixe de ser mal acostumado. Vem para a igreja, irmão. Vem para a igreja para adorar Jesus, independentemente da prova, da luta, da circunstância. Para de vir para a igreja para esperar movimento. Irmão, eu gosto, irmão, de adorar Jesus, de glorificar, de me alegrar na presença do Espírito Santo. Mas tem dia, irmão, aliás, todos os cultos Deus faz e fala do jeito que Ele quer. Abre a sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 9, está escrito assim: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, ele lhe disse, digam pós mim esta frase, veio a palavra do Senhor. Está fraco, mais alto, veio a palavra do Senhor. Olha o que a palavra do Senhor falou com o profeta. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas a espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirar a minha vida. E Deus disse, sai para fora, neste monte, perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Diga comigo, um forte vento. Está fraco, irmão. Diga, um forte vento. Olha lá, que fendia os montes, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Ó, o forte vento quebrava as penhas, tá certo? Fendia os montes diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Diga comigo, houve um forte vento. Diga, o forte vento fendia os montes, quebrava as penhas. Diga, mas o Senhor não estava no vento. Olha para o irmão que está do teu lado e diga, irmão, o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. Diga, irmão, veio um terremoto. Está fraco, irmão. Diga, irmão, veio um terremoto. Diga, o Senhor também não estava no terremoto. Diga, Deus não estava no vento. Diga, Deus não estava no terremoto. Diga, depois disso veio fogo. Ei, irmão, culto de fogo é bom, né, irmão? Diga, mas Deus não estava no fogo. Pergunta, pastor, onde Deus estava? Não, mas eu só vou responder se você perguntar com força. Glória a Deus. Deus estava numa voz mansa, suave, suave. Quem espera por movimento, quem está com a vida ou com a fé vinculada no movimento, aí quando vem vento, Deus não está no vento. Quando vem terremoto, a irmã canta lá, né? A irmã Elaine de Jesus. Terremoto nesse lugar, vai abalar, vai sacudir. Mas Deus não está no terremoto. Aí vem o fogo.
Deus não está no fogo. Aí quem está no movimento vai dizer isso, esse culto hoje não foi para mim. Esse culto hoje não foi de Deus. O pastor não era de Deus, o pregador não era de Deus, a igreja não é de Deus, o círculo de oração não é de Deus, o povo lá ninguém é de Deus. Só você é de Deus, né, bonitão? O culto dirigido pelo Espírito do Senhor, ele fala como quer. Enquanto nós estamos ministrando aqui, essa palavra aqui, ó, Deus está curando pessoas aqui, Deus está fazendo obras, coisas gloriosas aqui. Enquanto nós estamos aqui, Deus está entrando lá dentro da tua casa, Deus está quebrando agrilhões, Deus está te dando vitória, Deus está trazendo de volta a existência daquilo que não existia mais. Deus está fazendo coisas tremendas, porque Deus ele faz como quer. Aí Jesus percebe que havia ali um homem que havia 38 anos. Quantos anos? Percebe que 38 anos não era a idade dele. 38 anos ele tenta entrar no tanque. Quem está entendendo esta palavra? 38 anos ele procura uma oportunidade. 38 anos ele clama por misericórdia. 38 anos ele está pedindo ajuda. 38 anos ele está procurando uma amizade. 38 anos ele está procurando amor, ele está procurando afeto. 38 anos ele quer um abraço. 38 anos ele quer estar no convívio social. 38 anos ele está esquecido. 38 anos ele foi deixado de lado. 38 anos, aleluia, ele queria alguém que falasse com ele, que dirigisse a palavra a ele. 38 anos ele está arabarocante. Está entendendo essa palavra, irmão? Você está entendendo essa palavra? 38 anos enfermo. Mas a classe social talvez dizia que ele não era digno. Aí o texto vai dizer que Jesus vendo este deitado. Digam pós mim esta frase. E Jesus vendo este deitado. Você pensa que Deus não está vendo, irmão? Você pensa que Deus não sabe o que você passa? Você pensa que Deus não conhece você? Você pensa que Deus não sabe do que você precisa? Você pensa, irmão, que Deus não sabe o que as pessoas falam ou pensam ao teu respeito? Ah, irmão, dá um glória para Jesus aí, vai. E Jesus vendo este deitado. Ai, irmão. Eu vou traduzir uma palavra de profecia dentro deste texto aqui. E para você que quer receber, levanta a tua mão aí agora. Deus ele vai mudar o curso da história de algumas pessoas aqui hoje, diz o meu Senhor. Deus está dizendo que o tempo de mudança, ainda que por muitos tu fostes esquecido e desqualificado, mas o meu Senhor está dizendo, aqueles que aguardavam pelo movimento do anjo, diz o meu Senhor assim: eu entro hoje na tua vida e mudo o curso da tua história, porque o Senhor te conhece e sei do que você precisa e daquilo que você carece, mas a tua história será conhecida, diz o Senhor. Eu entro na tua vida e mudo a tua causa. Eu te entrego cura agora, eu te entrego renovo hoje, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esta é a palavra de Deus. Quem pode receber a palavra do Senhor?
Ela baracando reminacia de comanaragaio. Recebe porque é de Deus agora. Recebe porque é de Deus agora. Não importa o tempo, não importa a época, não importa a estação. Deus está entrando na tua vida hoje. Isto é palavra de Deus. Isto é profecia dentro da palavra. Recebe. Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Jesus sabe. E Jesus vai até a ele e pergunta: quer ficar são? Quer ser curado? Quer ser abençoado? Quer receber o milagre? Ele vai responder, não sabendo quem era Jesus: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque. O que Jesus vai fazer na vida de alguém aqui, através desta palavra, vai deixar muita gente assustada. Eu vou dizer, irmão, porque eu tenho certeza do que estou falando aqui. O que Jesus vai fazer na vida de alguém aqui hoje, por intermédio desta palavra, vai deixar muita gente assustada. Enquanto você ficar esperando por movimento, você não vai receber milagre nunca, querido. Enquanto você ficar esperando por movimento de mão humana, protagonistas de cultos mirabolantes, que tentam atrair as massas, proporcionando apenas calafrios e arrepios. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje: a minha mão se estenderá sobre ti. Queres ficar são? Pare de aguardar por movimentos de pessoas, de homens. Mas entra dentro do santuário para adorar aquele que é digno de ser adorado. Porque enquanto você vem, aleluia, consciente que você entrou aqui para adorar Jesus, irmão, Jesus está trabalhando na tua casa, Jesus está trabalhando na tua vida conjugal, Jesus está levantando o seu relacionamento, Jesus está visitando o seu profissional, sua vida acadêmica, Jesus está te levantando espiritual, Jesus está curando a sua vida física. Levanta a mão agora, porque isto é palavra de Deus. Aleluia. Não tem homem que possa me levar ao tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Por quê? Porque, como eu havia dito, os pavilhões que relacionavam as pessoas mediante as suas classes sociais, o grau do seu poder aquisitivo, ditava que esta pessoa não era digna, que não merecia, que não precisava. Então tem sempre alguém, facciosamente falando, ela pensa sempre, de alguma forma,
estar antes de você, ou melhor do que você. Há alguém que diz que você não merece, que você não é digno, que você não precisa. Tem sempre alguém que tem uma opinião em relação à tua pessoa. E 99,9% a opinião é negativa. Mas quer saber de uma coisa? Jesus chegou para quebrar protocolo. Eu vou dizer de novo porque talvez alguém não tomou posse desse negócio. Jesus veio para quebrar protocolo. Jesus veio para quebrar paradigma. Jesus veio para desqualificar a intenção facciosa de alguém ao teu respeito. Dessa ralé de gente que pensa que você não pode, que você não é, e que você não vai alcançar, nem tampouco vai conseguir. Mas Jesus está perguntando para alguém aqui hoje, e se eu fosse você eu diria, aleluia, se Jesus me perguntasse agora, meu filho quer ficar são, meu filho quer alcançar aquela faculdade, meu filho quer entrar dentro daquela multinacional, meu filho quer ser um empreendedor, meu filho, eu diria, Jesus eu quero, Jesus eu quero, Jesus eu quero, Jesus eu quero, Jesus eu quero. Levanta a mão e receba de Deus. Oh glória! Quer que eu cure seu casamento? Quer que eu levante o teu marido? Quer que eu visite a tua esposa? Quer que eu visite a tua casa? Quer que eu visite a tua família? Oh glória! Jesus está dizendo para alguém aqui hoje. Então começa a receber agora, porque Jesus desceu para fazer um milagre na tua vida. Oh maravilha! Oh glória! Oh, maravilha do céu. Oh, rabacandaramandaravácia. Orementri acalaxandaravacia decomanai. Oh, glória, palavra de Deus, palavra de Deus. Palavra de Deus. Glória a Deus. E o nome do Senhor foi glorificado. Glória a Jesus. Jesus delegou, Jesus disse a ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Jesus está dizendo para você hoje: toma posse do milagre. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje: toma posse do milagre. Toma posse do milagre, toma posse do milagre. Toma posse do milagre de Deus para a tua vida aqui hoje. Toma posse do milagre. O lugar cuja transliteração da palavra ou do nome Betesda quer dizer lugar de misericórdia. Não havia misericórdia, mas o dono da misericórdia chegou. Está entendendo esse negócio? O dono da misericórdia chegou. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor e toma posse desta palavra de Deus.